Brasileira de Pediatria aponta que, pelo menos, 44% das mortes das crianças de 0 a 6 anos são causadas por complicações perinatais, ou seja, pouco antes ou depois do parto, ou por doenças respiratórias infecciosas ou parasitárias, o que revela a importância do atendimento médico apropriado na primeira infância. Mas quem vai trazer mais informações, mais detalhes sobre este assunto é a repórter Selma Souza. Olá, Selma, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada. Pois é, esse dado chama a atenção da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque essa taxa ela vinha caindo nos últimos anos e agora chegou a esse patamar de 44%. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Gardênia França, ela que é pediatra. Doutora, o que pode ter acarretado esse crescimento no número dessas crianças? A mortalidade infantil, né, que é a mortalidade abaixo dos 5 anos de idade, ela está muito relacionada, principalmente com causas externas, que são os acidentes em geral que acontecem, e também principalmente com as condições socioeconômicas, né? Acesso à rede de esgoto, saneamento básico adequado, água potável, condições sociais minimamente adequadas para evitar doenças infecto-contagiosas. Acredito que agora a gente vivendo uma pandemia, acabou que a situação econômica do país ficou um pouco mais complicada e eu acredito que as crianças acabaram sendo um pouco prejudicadas em relação a isso, né? Principalmente até o acesso mesmo aos sistemas de saúde no caso de doenças infecto-contagiosas. Com certeza, essas mortes elas poderiam ter sido evitadas, né? Muitas vezes na pandemia, muitas crianças não foram vacinadas, né? Esses pais eles não se dirigiram a essas unidades de saúde para procurar essa ajuda médica. A gente sabe que nos primeiros 5 anos de vida, principalmente os primeiros 2 anos, a vacinação da criança ela é muito intensa, ela é periódica, né? E é o momento mais importante. E o Brasil ele conseguiu reduzir muito o número de doenças infecto-contagiosas porque nós temos um dos melhores sistemas de vacinação do mundo. Então, muitas crianças não foram às unidades básicas de saúde, né, atualizar o cartão de vacina e com isso, quando elas adoecem, né, por doenças que já eram até muitas vezes erradicadas, elas acabam tendo complicações mais importantes que antes a gente não tinha, né? Então, isso acaba muitas vezes levando a uma taxa de mortalidade maior mesmo. Qual a importância desse acompanhamento médico, esse acompanhamento pediátrico nessa primeira infância? A gente costuma dizer que a pediatria na primeira infância ela é uma medicina preventiva, né? Porque a criança ela nasce geralmente saudável, 99% das crianças nascem bem saudável. E o segmento com o pediatra faz com que você consiga detectar precocemente qualquer intercorrência tanto no desenvolvimento, né, quanto no crescimento nesse primeiro ano de vida. E crianças desnutridas, abaixo do peso, elas quando são acometidas por alguma doença, ela acaba sendo muito mais importante, né? O quadro clínico acaba sendo muito mais grave do que uma criança que a gente chama de eutrófica, que é aquela criança que está com um peso adequado para a sua idade. Então, isso faz muita diferença na hora que a criança adoece. Com certeza. Doutora, também foi observado um crescimento no número de acidentes domésticos, né, durante a pandemia, justamente com essas crianças. Porque as crianças ficam mais em casa, né, o tempo todo, então tem mais tempo livre, né, para explorar áreas que antes elas não teriam acesso, que estariam na escola, né, apesar de que os pais também estão em casa, então a gente acaba, sob a supervisão de adulto, protegendo um pouco mais. Só que a gente viu muito acidente, assim, evitável, por exemplo, afogamentos, muitas vezes porque piscinas que não são protegidas, né, por grades, então isso é bom ter consciência, né, quedas mesmo, que é uma das coisas mais frequentes que acontecem em criança. Então são acidentes muitas vezes evitáveis e que aumentam muito a taxa de mortalidade na infância. Os pais responsáveis devem ficar ainda mais atentos nesse momento? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente tem que ver a nossa casa como uma criança vê. Então a gente senta no chão, olha ao redor de 360 graus e vê tudo aquilo que é potencialmente de risco. Se você achar que aquilo é um lugar atrativo para você, vai ser atrativo para o seu filho, então aquilo tem que ser tirado do alcance, né? Que a criança não entende, ela não tem esse conhecimento. Pois é. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco. Imagina. É isso, Gilvan. Atenção redobrada com essas crianças. Sigo com você no estúdio. Com certeza, Selma. Muito obrigado. Boa noite para você, viu?